Olá, mães. Mais um encontro, mais um dia abençoado para nós todas, né? Então vamos lá. Vamos para mais uma formação, mais um dia maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mães, hoje a gente vai falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Um livro, né, maravilhoso, que é o nosso estudo, a nossa base deste ano, e que vem trazer uma reflexão maravilhosa para nós. Então, através deste livro, a gente vai dispor de muitas coisas que a gente, às vezes, passa desapercebido, mas que nós temos que ficar atentas, para que a leitura de hoje, o ensinamento de hoje, possa nos conduzir de maneira simples, de maneira que a gente possa ter um bom entendimento. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para o meio de nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridas mães, eu estou gravando esse vídeo agora pela manhã, que não deu tempo de gravar à noite, né? A correria do dia é muito intensa. Então, tem alguns barulhos, algumas músicas que vocês vão conseguir, às vezes, ouvir, mas não liguem não. Fiquem atentas aqui à minha voz, à formação de hoje, ok? Então, vamos lá. O livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, uma palavra maravilhosa que vem nos trazer, né, nessa formação de hoje, nessa escola de Nazaré maravilhosa, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, ela fala da astúcia de Ananias e de Safira, e depois fala sobre a pregação e milagre dos apóstolos. A terceira parte é a segunda prisão dos apóstolos, e a última parte vem falando da libertação dos apóstolos e o conselho de Gamaliel. E aí, antes mesmo de dar início à nossa formação, eu quero só recordar que a última formação sobre Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, foi terminada com um pedaço falando sobre Barnabé, o José, que ele vendeu todos os seus bens e entregou aos pés dos apóstolos, né? E aí dá um gancho sobre o que começar a falar agora. Irmãs, quando as pessoas se dispuseram, né? Olha só como que palavra que não quis sair. Então, quando a pessoa, ela deixa, né, de acumular, deixa o desapego, né? O ato de desapegar, ela entrega tudo aquilo que ela tem, mas ela entrega pelo amor a Deus, ela entrega por aquilo que é maior, é o Espírito Santo de Deus movendo-a a entregar, a doar, né? Os apóstolos têm até uma passagem bíblica que fala: os apóstolos tinham tudo em comum, o povo tinha tudo em comum, eles dividiam seus bens com alegria, eles levavam até os apóstolos, né? Para ali ser dividido. Era uma alegria poder doar, uma alegria poder participar da evangelização, participar da pregação daquilo que Jesus Cristo deixou para nós por meio dos apóstolos. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesta primeira parte, que é a astúcia de Ananias e de Safira, tem 3 palavras que a gente carrega pro resto da nossa vida e que a gente tem que estar muito atentas a ela, que é: onde há o dinheiro, a mentira e a corrupção, não mora Deus. Tá? Esta é a palavra, são as 3 palavras que a gente vai abrir essa formação de hoje. Por que eu falo isso? Porque Safira e Ananias, eles eram pessoas que estavam ali no meio dos outros e quiseram, né, ficar ali como os vistos como bons, sobre bons samaritanos, vamos dizer assim. Por que isso? Porque eles venderam parte do seu campo, aliás, venderam todo o seu campo, e por todos estarem doando, por todos estarem ali, né, contemplando, evangelizando, ajudando os apóstolos a levar a palavra do Senhor para os templos, para as casas, para as cidades, eles pegaram, venderam um campo,
se fizeram de bons moços e guardaram parte do valor e deram o restante para os apóstolos. Mas sabe que nada fica escondido, né? Sempre tem uma descoberta, sempre há algo que faça com que a verdade venha à tona, é Deus trabalhando. Aqui eu quero dizer, nesta formação, que o nosso movimento das mães que oram, né, nos introduz, nos ensina que devemos ali ler também as entrelinhas, né, e em momento nenhum, nem na Bíblia, nem em alguma instituição, nem em uma igreja, nem em algum órgão sobre a Igreja Católica, é falado, tem uma lei aonde obriga nenhum fiel a doar nada, a vender nada, a fazer nada contra a sua vontade. Pelo contrário, a igreja fala que se for da sua vontade doar, você doa. Se assim você quiser, você faça. A igreja não impõe, ela não obriga, ela não fiscaliza, ela não tem nenhum órgão que faça com que isso aconteça. Isso é um ato de amor, um ato de agradecimento a Deus. Então, voltando aqui para o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a primeira parte, Ananias e Safira fizeram isso. Eles pegaram parte, guardaram para si e entregaram o restante para os apóstolos. Mas foi descoberta essa farsa. Então o apóstolo Pedro chegou para Ananias e falou: como que você deixou que Satanás corrompesse seu coração? Você pode enganar, né? Tentar enganar. Mas Deus não se engana, porque Deus sabe de todas as coisas. E aí Ananias vai e cai morto pela a descoberta. Ele foi desmascarado. A gente pode se basear no tempo de hoje e falar que Ananias teve um ataque cardíaco, não se sabe, e ali por causa da emoção, quando foi desmascarado, ele vai e cai morto. Então vai em algumas pessoas, levam para fora e enterram. Então, minhas irmãs, a gente pode fazer tudo, a gente pode tentar enganar chefes, a gente pode tentar enganar filhos, a gente pode tentar enganar vizinhos. Nós, como os pais, a gente pode tentar enganar os filhos podem tentar nos enganar, a gente pode se fazer de enganados, mas Deus não se engana, com Deus não se barganha, com Deus não tem nada disso. A gente pode esconder a nossa vida toda dos homens aqui na terra, mas Deus sabe de tudo. Então não tente nunca, né, achar que Deus não está vendo, porque Deus está vendo. Então quando você for doar, você doe aquilo que o seu coração mandou doar, aquilo que a sua mente, né, te induz a doar. Não pode servir a dois senhores. A gente só serve a Deus e Deus provê as coisas que nós temos. Então, quando a gente quer doar algo, a gente tem que doar de coração. Tem que ser verdadeiro, tem que ser aquilo que está ali, que Deus proveu, que Deus te inspirou a ser, né, a doar. Então, isso fica muito claro aqui, nesta primeira parte. E assim, continuando, Safira, logo depois de umas 3 horas, ela entra no templo também. E aí Pedro chama: mulher, qual foi mesmo a quantia que vocês venderam o seu campo? E aí ela confirma a versão do marido, porque eles propuseram, eles acordaram isso. E aí ele fala, mais uma vez, né, vocês estão errados, né? Vocês fizeram isso por obra diabólica. Foi o diabo que deixou vocês se corromperem. E o que acontece, né, com esta mulher? Passa algumas horas, ela também foi desmascarada, como Pedro fez com o seu esposo. Passa algumas horas e a encontram morta. E ali também as pessoas atiram e levam e enterram ao lado do seu marido. Então, a gente tira por aí. Nada fica escondido. Nada que você faz para Deus é de qualquer jeito, é da forma que você quiser. Não. As coisas de Deus é de Deus. As coisas do mundo são do mundo. Dá a Deus o que é de Deus, é a César o que é de César. Não é isso que tem na palavra? E é isso que a gente tem que ter em mente. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus, ninguém vai querer. E outra coisa também, que isso vem muito forte em minha mente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A gente também, no ato de doar, não tem que falar se vangloriando, se achando que é melhor que o outro, porque doa, porque pode. Não. As coisas de Deus são simples, as pessoas vão te olhar, vão querer se espelhar em você
pelo seu ato e não para querer saber por pessoas que você o fez. Não. Minhas irmãs, Deus é muito simples nas suas coisas, não precisa de ninguém te apontar que você é um servo. A sua vida, os seus exemplos serão exemplos de Deus, são vistos pelo mundo inteiro, ok? Vamos dar continuidade, senão eu acabo falando demais. A segunda parte vem a pregação e os milagres. Quando isso acontece no templo, quando Pedro desmascara Ananias e Safira, o povo fica abismado, né, com aquilo, como a palavra de Pedro é tão forte, como o Deus que ele serve é tão fiel, né, que as pessoas que ali estavam erroneamente fazendo coisas que não eram devidas a fazer, acabam morrendo. Então as pessoas acabam ali criando um pavor com aquele acontecimento. E aí vem a pregação e os milagres dos apóstolos. Sabendo disso, né, que Pedro está ali, mas não aquele Pedro que tem medo, não aquele Pedro que o renega, não aquele Pedro que está ali para poder ser quem ele verdadeiramente é. Aquele Pedro audacioso, aquele Pedro que está ali disposto a levar a pregação, a fazer aquilo que Jesus o ordenou, o deixou para ele. Vai, Pedro, você é a minha igreja, faça a minha igreja, construa a minha igreja. E aí Pedro deixa de ter medo, ele deixa de ser aquela pessoa que não se sente capaz e ele começa a pregar, né? A gente sabe que em 2 pregações dele, ele converteu mais de 5.000 pessoas. Aquele Pedro mudou, aquele Pedro é gigante. Ele deixou de ser o Pedro, né? E passou a ser aquele apóstolo visto como o homem, né, que seguiu Jesus, aquele que comanda, aquele pastor. E aí Pedro, nas suas pregações, ele prega a ressurreição de Jesus Cristo vivo. Isso incomoda os sacerdotes, incomoda os mestres, né, da lei. E aí eles começam a questionar: quem é esse aí que está aí pregando, que está aí fazendo coisas? E eles passam, né? E onde que eles estão indo? Os apóstolos estão chegando, as multidões vão acompanhando. E a audácia de Pedro, a vontade, o Espírito Santo move tanto eles, não são mais aqueles apóstolos medrosos, não são aqueles apóstolos, são aqueles apóstolos destemidos, aqueles grandiosos, porque o Espírito Santo de Deus os conduz. Então, as pessoas levam os adoentados, os com espíritos imundos, os conchos, e ali eles colocam sobre as ruas, porque olha como que é a força de Pedro agora. Porque as pessoas acreditam que aonde ele passe, pelo menos a sua sombra, as pessoas ficam curadas. E assim acontece, pela fé, pela determinação, pelo exemplo que Pedro é agora neste momento, aquele apóstolo de fé, aquele apóstolo que foi deixado como herdeiro para continuar a obra de Jesus Cristo. E aí a vizinhança toda fica trazendo os enfermos e os atormentados, porque só pela sombra da passagem de Pedro entre eles as pessoas ficam curadas. É lindo, né? É lindo demais saber que vai, né, movendo, que vão buscando, que vão levando aquilo que Jesus deixou para nós. E a gente tem que ser assim, a gente tem que levar a palavra, a gente não pode ter medo, a gente sabe que as coisas são difíceis, mas a gente tem que levar a palavra, partilhar a palavra, evangelizar. A gente, mães, tem que ser boca de Deus nesse momento. A gente tem que levar aonde a gente acha que não é capaz de ir. A gente tem que ir aonde o nosso coração está mandando, porque é Deus nos enviando. Ok? Às vezes a gente não acredita muito que é capaz, é sim, porque Deus capacita. Deus está conosco. Se Deus está conosco, não há nada a temer. Temos que buscar sim, temos que falar, temos que professar. Nem que seja em poucas palavras, não é? Mas temos que seguir, sim, temos que ser exemplos de Pedro. E a terceira parte é a segunda prisão dos apóstolos. Vendo isso, tudo que os apóstolos estavam fazendo, os chefes dos estados, os fariseus, vão lá e mandam, os saduceus, né? Que os saduceus, eles são contra Cristo, né? Eles não acreditam na ressurreição. Os fariseus, sim, é algo desse tipo. Então, eles vão lá e mandam prender os apóstolos, colocam eles em um cárcere privado e mandam deixar lá. Porque eles estão fazendo o quê? Estão fazendo um movimento, eles estão criando ali a própria igreja deles,
né? Porque eles estão criando uma nova forma de evangelizar, uma forma de falar de Deus. E aí eles pegam os apóstolos e prendem numa cadeia pública. E aí quando está o amanhecer, né, de madrugada, ó, quem aparece? Um anjo do Senhor. E solta eles, falam, vão pregar, vão ensinar, fale o que está acontecendo nesta vida, vão fazer aquilo que Jesus Cristo ordenou a vocês. E aí está tudo fechado, e mesmo assim eles são libertos, e eles voltam para um templo e começam a pregar, começam a ensinar as pessoas. E aí quando amanhece o dia, os chefes lá mandam buscar eles, porque eles estão inculcados. O que a gente vai fazer? Vão matá-los, porque eles estão proclamando algo que vai revolucionar o povo, que talvez não seja verdade, ou eles vão fazer daquilo, né, um novo Messias, um novo Jesus Cristo, e não vamos deixar algo desse tipo. Porque vocês sabem que existem os bons profetas e os maus profetas, né? Todo lugar a gente vai ver isso. E aí tem aqueles que aceitam, aqueles que não aceitam. E aí quando eles mandam os soldados irem buscar os apóstolos, os cárceres estão fechados, os guardas que estavam ali de prontidão, né, vigiando, falam que não viram movimentação nenhuma e não sabem como apareceram. E sempre há uma má língua, né, que sempre conta, sempre sabe de tudo, conta para os chefes. Olha só, pelos, né, os mestres das leis, os sacerdotes do templo, e falam, olha, eles estão lá no templo pregando, eles foram para lá. E aí eles com muita raiva mandam buscar eles, mas sem violência, porque eles estavam com medo que a população ficasse irritada, com medo que a população visse, né, eles como algo mais, se revoltasse e pudesse cair, né, de sangue, pudesse se sujar de sangue alheio, algo desse tipo, que eles não queriam deixar mais transtorno do que estava acontecendo na vida deles. Eles estavam com medo de perder a autoridade, estavam com medo de deixar de ter a verdade. Não que eles não tinham a verdade, não que eles não pregavam a verdade, não que eles não eram retos, mas que mesmo quando a gente é reto, a gente comete falhas, por não acreditar, por não deixar o Espírito Santo agir, por se tentar ser maior que aquilo, não é? Às vezes você não acredita no pequeno, no fraco, como nós, que somos pequenas e somos fracas, e tem que acreditar no outro, mas Deus mora, emana em todo lugar, Deus está em todos nós. Quando a gente fala, a gente tem que acreditar sim. Quando a gente ouve, a gente tem que acreditar sim. Quando vem de Deus, a gente não fala que às vezes tem pessoas que você não gosta nem de passar perto da sombra, porque é uma pessoa escura, uma pessoa que traz maldade, uma pessoa que não emana bons fluidos. E já tem pessoas que elas exalam Deus, que é bom ficar ao seu lado, que até o ar que respira perto delas é mais puro, é mais sereno, é mais singelo. Então assim são as pessoas, naquele tempo e também neste, né? A gente tem aí a faca de dois gumes, né? Um lado bom, um lado ruim, mas a gente sempre tem que enxergar o lado bom, a gente sempre tem que pedir discernimento a Deus para sempre estar ali fazendo coisas boas, ter bons pensamentos e seguir bons exemplos, bons caminhos. E aí, quando eles mandam buscar, Pedro fala assim, né? Por que vocês estão nos proibindo? Porque nós estamos fazendo aquilo que fomos ordenados a fazer, fomos ensinados a fazer. Vocês pegaram e crucificaram o meu Jesus e não querem que eu fale dele. Vocês acabaram com a vida dele e agora querem fazer o quê? E aí Pedro fala que eles estão ali levando para aquelas pessoas aquilo que Deus mandou, né? Que é o testemunho de vida, o que aconteceu era a verdade. Eles tinham acabado ali, né, fazendo algo monstruoso que era crucificar Jesus Cristo, acabar com o único Salvador, o Filho de Deus, e que eles não iam deixar isso acabar por nada, que eles iam levar a verdade, que eles iam levar aquilo de fato, né, aos quatro cantos do mundo. E é muito lindo, né, esta passagem, esse pedacinho que é assim: o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, que vos mandaste surpreender no madeiro. Deus a levou pela sua mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. A fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Deus morreu na cruz por nós, para a gente ter a remissão dos pecados e a salvação. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo de Deus que já move eles, que Deus deu todos aqueles que lhe obedecem.
Ao ouvirem essas palavras, enfuseram-se e resolveram matá-los. Então, quando Pedro fala assim, que eles estão ali por causa de Jesus Cristo, por tudo aquilo que passou, que eles não iam ficar quietos, os chefes resolvem matá-los. E aí que vem a última parte e emociona também. A libertação dos apóstolos a conselho de Gamaliel. E Gamaliel também é um chefe, também é um ancião, uma pessoa do templo, né? Ele é um dos membros do templo. E aí ele fala assim, manda tirar os apóstolos e faz uma reunião entre eles ali, né? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, as pessoas de influência ali no templo. E fala assim, olha, já veio aqui, né? Teudas, já veio Judas, arrastaram multidões, falavam em nome de Deus, falavam que iam ser diferentes e caiu por terra, né? Vocês querem realmente derramar o sangue desses homens? Vocês querem realmente que isso aconteça? Calma, Gamaliel foi muito sábio nessa hora. Olha só, se for coisas do mundo, se for coisas carnais, isso vai se dissipar, isso não vai dar continuidade, isso vai se acabar. Agora, se for um ato de Deus, se for uma vontade de Deus, vocês irão contra o próprio Deus? Quem são vocês para fazer isso? E aí, ouvindo esse sábio conselho, eles resolveram não matá-los, mas os açoitaram e depois proibiram de falar, né, de pregar em nome de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, e soltaram. E vocês acham que eles desistiram? Não, eles ficaram felizes, os apóstolos, porque eles sofreram, eles estavam fazendo aquilo que os deixavam alegres. Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Jesus tinha passado por muitas coisas que Jesus os preparou. Não vai ser fácil o caminho, mas vocês vão ter que ser fiéis. Vocês vão saber ter e dar aquilo que eu vou estar ali com vocês. Eu vou estar ali, né, guiando vocês. Não vai ser fácil? Não vai. Mas eu vou estar com vocês. E aí eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Minhas queridas irmãs, essa última parte vem nos trazer muito forte. Primeiro, quando os anjos vão lá, né, a penúltima parte, né? Os anjos vão lá e libertam os apóstolos para que eles sigam o caminho deles e façam aquilo que Jesus o ordenou, deixou para eles fazerem. A gente tem que colocar no nosso lugar. O que nos aprisiona? Quais as prisões? O medo, a falta de confiança, a falta de fé. Quais são as prisões? Os problemas, as coisas que o mundo nos oferecem? Quais são as prisões que nos impossibilitam de ir buscar a Deus? Igual eu falei para vocês, nós somos capazes, Deus nos capacita, Nossa Senhora de La Salete nos guia. Os anjos estão aqui com a gente, eles nos protegem, eles nos aprisionam do medo, da depressão, da falta de fé, daquilo que nos deixam afastados de Deus. Confie nos seus anjos, siga aquilo que o Senhor reservou para você. Deus quer isso de você, então não tenha medos, não tenha medo, vá, siga, jogue fora o cárcere, joga fora as algemas, se sinta livre, não tenha medo, o medo não é de Deus. E a última parte que fala aqui sobre a libertação dos apóstolos, quando fala que há pessoas que vieram em nome de Jesus, seguidores vieram e se foi por terra. Em todo lugar que nós iremos, a gente vai ver falsos profetas, pessoas em pele de cordeiro, mas eram lobos, chacais, né? A gente sempre ouve falar, aquela pessoa ali, né, que a gente vê na mídia, a gente vê nos lugares que a gente convive, a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que pregam em nome de Jesus, pessoas que fazem obras em nome de Deus, mas que na verdade não tenham isso verdadeiramente feito para o Senhor. Vocês sabem disso, a mídia às vezes fala muito, sempre tem um e outro que comete erros, mas é porque não é da vontade de Deus. Não nos deixemos ser enganados por esses falsos profetas, por aqueles que vêm em nome de Jesus, arrastam multidões, mas que não está fazendo nada ali para agradar o Senhor.
Então, Gamaliel foi muito sábio. Se for de Deus, perseverar, terá continuidade, não será esquecido, porque é o próprio Senhor que os envia, o próprio Senhor que assim o deseja. Agora, se for da carne, vai cair por terra. Se for da carne, se for do mundo, não há obra de Deus, não há vontade de Deus em acontecer algo. Então, minhas irmãs, que a gente possa ter isso em mente. Buscai as coisas de Deus, as coisas que vêm de Deus. Quando Deus quer, nada nos detém. Há problemas, há confusões, há intrigas, a gente é testado, a gente se põe à prova a todo momento. Mas Deus está conosco, não temas, não tenha medo, vá, saia do seu cárcere, saia da sua prisão, busque ao Senhor, vá até Ele, deixe-se cumprir aquilo que o Senhor fala para nós, a sua palavra, ok? Não se deixe aprisionar pelas falsas ilusões, pelos problemas. Deus está conosco, Ele está conosco. A gente tem que se alegrar quando tem problema, sabe por quê? Porque Deus se alegra quando a gente tem mais fé, quando a gente pede com afinco, quando a gente pede que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos ordene ali, né? Nos deixe ali guiar o caminho sábio, o caminho da justiça e do amor. Que possamos ter sempre mais fé, pedindo sempre aos nossos anjos que nos ajude neste momento. Fiquem com Deus e até a próxima formação.